Oi, oi. Vamos continuar. Vamos analisar essa carta. A carta do rei. Tem a ver com o leão, tem a ver com o sol. Vamos entender isso aqui. O sol, no nosso mapa, ele representa o rei, o nosso rei interno. O que seria o nosso rei interno, né? O que um rei faz? Ele administra todo um reinado, né? Ele está no centro do próprio reinado. Então a gente entende que o sol no nosso mapa representa o nosso rei interno. E eu digo rei mesmo sendo para mulheres, porque a função da rainha é diferente da função do rei. Querendo ou não, a palavra final é a do rei. No xadrez, por exemplo, você pode derrotar a rainha, mas se derrotar o rei, acabou o jogo. Então existe a diferença. Por exemplo, a rainha ela é a principal conselheira do rei. Ela está junto a ele o tempo todo. Mas ela mais desfruta do reinado e de toda a riqueza do que necessariamente precisa tomar decisões mais graves, né? Todo esse encargo do poder, assim, é entregue na mão do rei. Então todo mundo tem o sol no mapa, todo mundo tem o rei dentro de si. Alguns mantêm o rei no meio da barriga, né? Mas faz parte. Então, quando a gente vai analisar o sol no mapa da gente, a gente vai encontrar o nosso rei internos. Daí a gente começa a ilustrar ainda mais, né? Imaginem o sol como apenas uma luz, certo? Luz, apenas luz. O elemento que o sol no mapa da gente tiver vai começar a dar o tom daquela luz. Um sol num elemento água vai ter uma pegada voltada para o elemento água, para o mundo das emoções e etc. Um sol no elemento terra, mais voltado para o mundo material e por aí vai. É como se fosse assim. O sol tá lá emanando luz, o grande espírito tá emanando luz, e na hora que ele chega na gente, ele encontra um signo. E o signo vai dar a roupagem desse rei, desse sol. E aí determinados signos vão dar determinadas características para aquela pessoa. Aí o sol tá emanando a luz, aí passa pelo signo de câncer, por exemplo, essa luz vai ser filtrada pelo signo de câncer. Existem tantas infinitas possibilidades no universo, na criação, no sagrado, que a gente tem a nossa parte. É muita coisa já. Imagina se a gente pudesse e gostasse de tudo ao mesmo tempo, que bagunça seria. Todo mundo ia querer ser médico e advogado, jogador de futebol, tudo ao mesmo tempo. E aí faltaria a identidade de cada um. Então a gente começa a encontrar a nossa identidade a partir do sol. Ele vai iluminar um elemento, que vai iluminar um signo, e aí a gente começa a se conhecer a partir daí. O que a gente conhece como o nosso signo, um leonino, um taurino, um ariano, é o signo do sol. Só que ele é só mais um ponto do mapa. Por isso que eu digo, todo mundo é rei de si mesmo. Só que alguns têm o rei na barriga, mais uma vez falando. O que acontece é, se todo mundo tem o sol no mapa, todo mundo tem uma estrela no mapa, todo mundo é uma estrela, todo mundo é uma luz, então todo mundo é um rei. O que acontece é que a gente tem vivido num mundo muito voltado para esse reinado pessoal de cada um, né? Onde todo mundo quer ter a razão porque ele é o rei mais poderoso, sendo homem ou mulher. Esse é um dilema muito grande que a gente já vem tratando nesses últimos anos e que tem impedido bastante a evolução da humanidade. Se todo mundo é rei, você imagina um monte de rei num jantar, por exemplo. Um quer mandar mais que o outro. Então, uma pessoa que tem um excesso de sol no mapa, que é mais um ponto do mapa, a gente pode chamar de uma pessoa egocêntrica, né? Ela acha que tudo gira em torno dela. O próprio universo dela, sim, gira em torno dela. Mas o universo da outra pessoa gira em torno da outra pessoa. O universo do outro gira em torno do outro. Então o que a gente tem que fazer é administrar o próprio reinado. Não querer administrar o reinado de outra pessoa. Então a gente encontra no Sol essa função rei. E aí, como que a gente pode ilustrar mais aqui? Juntando Leão com Áries, a gente encontra duas partes já do elemento fogo, como eu venho dizendo. Em Áries a gente tem o regente Marte,
que é o guerreiro. Em Leão a gente tem o regente, o Sol, que é o rei. Então dentro da gente tem o guerreiro e tem o rei, sejamos homens ou mulheres. O que o rei faz? Ele administra o reinado do seu ponto fixo. Aqui a gente encontra a regência do Sol em Leão como fogo fixo. Ele está sentado no trono, administrando o reinado. O guerreiro, ele vai servir ao rei como aquele que vai em busca do desbravamento do território, vamos colocar assim. Então dentro da gente temos o rei e temos o guerreiro. O rei vai querer alguma coisa, o guerreiro vai atrás. Não é para poder a gente depositar o nosso reinado na mão de outra pessoa, não. Porque senão a gente quer ficar aqui de braços cruzados esperando outra pessoa fazer o que a gente deveria fazer. Então, ao mesmo tempo que somos reis, somos também os guerreiros. Sejamos homens ou mulheres. E aí o que é que acontece? No caso das mulheres, é muito comum elas depositarem esse rei, esse guerreiro nas mãos de um homem. Porque a gente está falando da polaridade yang, do lado masculino. Só que a ideia aqui é que ela seja o rei de si mesma e o guerreiro de si mesmo. Porque senão ela vai viver cá no mundo da Lua, no mundo de Vênus, onde ela vai ser mãe ou aquela que quer desfrutar dos prazeres, e vai ficar esperando o marido como rei ou guerreiro, namorado, para poder ir desbravar e conquistar as coisas que ela quer para a vida dela. A ideia principal da astrologia e no sentido evolutivo que a gente está seguindo é que o ser humano seja completo. A ideia é que a pessoa que desempenha um determinado papel social se desenvolva por completo e se torne um ser humano. Porque ser humano não é simplesmente existir, não. A gente tem que ter o nosso trabalho também de desenvolvimento. Porque senão é como se a gente fosse só uma parte de um ser humano, sabe? Mais uma vez, a mulher, por exemplo, vai se identificar só com a mãe e o rei. Ela vai jogar o rei na mão do marido. Isso é comum de acontecer. Desde que essa relação tenha como objetivo fazê-la entender que ela também é o centro da própria vida. Não deixando o rei ficar na barriga. E aí a gente consegue ver no mapa, né? O signo que está Marte e o signo que está o Sol. Às vezes eles estão em atrito. O que acontece? É como se o rei, a essência da pessoa, quisesse alguma coisa, mas o guerreiro, as atitudes da pessoa, a levassem em outra direção. E é como se representasse assim, a individualidade dessa pessoa está contra o rei. Quem é o primeiro rei que uma pessoa encontra na vida como reflexo? O pai. E aí o negócio começa a ficar mais complexo, né? Então, assim como a lua no nosso mapa representa a nossa mãe, e a mãe que nos tornamos, o sol no nosso mapa representa o nosso pai e o pai que nos tornamos. Se Marte é o desbravamento, a busca daquilo que a gente quer pela nossa vontade pessoal, e o rei vai representar o pai, quando uma pessoa tem conflito entre o Marte e o Sol, é como se o pai quisesse uma coisa, a individualidade dela quisesse outra. Aí vai ter atrito. E aí dá para ir mergulhando fundo, porque pessoas que têm atrito entre Marte e Sol, por exemplo, são pessoas que têm muita resistência. Elas são um tanto autossabotadoras, né? Todo mundo é em maior ou menor grau, mas essas daí é como se elas entrassem num modo de defesa muito grande. Mas, enfim, não dá para poder explorar isso agora. Vamos voltar pro Sol. E aí, como o Sol se trata da polaridade Yang, né? Regente do signo de Leão, é muito comum a mulher buscar pro lado dela um homem solar, de acordo com o Sol no mapa dela. Por exemplo, se for uma mulher de Gêmeos, que é um signo voltado para racionalidade e tudo mais, essa mulher vai de alguma forma admirar e buscar, mesmo que seja de forma inconsciente, um homem com características racionais, características de uma maior destreza mental e por aí vai. Só que na verdade é ela que tem que ser esse próprio rei. Mesma coisa do homem com a lua. Se ele não aprende a cuidar das próprias emoções e se nutrir sem depender de ninguém, ele vai atrás de uma mulher com as características daquela lua no mapa dele. Enfim, então para finalizar, o tema aqui é: se a gente não administra o próprio reinado, não coloca ordem no próprio reinado, a gente vive uma vida caótica. Então o Sol vai centralizar, sendo você o centro da sua vida. Mas o Sol está aqui, ó.
Ele está de alguma forma fixo em você. A ideia aqui é, ok, honre o próprio reinado, honre o próprio signo, honre a sua própria jornada, porém entenda que a sua jornada é a sua jornada. E sempre que você tentar depositar a sua jornada na mão de outra pessoa, você vai passar por desilusões, frustrações e etc. E por aí vai. Então, vamos dar sequência nesse assunto. Dá para falar mais.